Os episódios anteriores estão aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Depois de salvar a vida da Kagari e do Hee-chan, os senhores do templo ficaram bravos porque eles não conseguiram pegar a lança da besta. O chefe deles chegou ali e ele entende que eles causaram alguns problemas durante a sua ausência. Ele começou a ficar bravo com eles porque, para proteger a lança e nutrir aqueles que empunham, é necessário um ensinamento secreto deles. Eles foram treinados para fazer impossíveis sucessores. E agora, aquele moleque sabia disso. Com raiva, nós vemos um flashback onde um senhor que se chama Oikon diz a ele que a lança da besta seleciona o seu portador, então o Ushio poderia ser o escolhido porque ele pode empunhar a lança com muita facilidade. O Oikon explicou que eles não poderiam interferir nisso, eles vão enfrentar a quarta geração do Hakumen. Ele dá uma ordem aos senhores do templo para que eles monitorem o Ushio como um possível herdeiro da lança. E enquanto isso estava acontecendo, o Ushio e o Tora foram até uma fonte termal porque a Kagari e o Hee-chan falaram para ele que esse lugar era muito bom para cura. O Ushio sentiu alguém ali além deles. O Ushio foi dar uma olhada e checar, então ele encontrou uma garota muito linda que se chama Saya. E ela estava ali tomando um banho na fonte termal de boa. A Saya também viu eles e o Ushio com vergonha começou a pedir desculpas, mas ela imediatamente fugiu de lá. O Tora percebeu algo estranho. Essa menina não parecia ser normal. Quando nós seguimos ela, nós vemos ela chegando em uma casa onde o seu pai, Taki, estava com raiva por ela ter se atrasado. Então nós descobrimos que a família da Saya não permite que ela saia de casa por muito tempo. Depois do seu pai dar uma dura, a Saya foi até uma sala onde a sua avó vai rezar. Lá, a Saya encontrou a Umamori. Ela esteve presa ali por muito tempo e não é autorizada a sair. A Umamori sentiu o cheiro de um humano estranho e um monstro. A Saya entrou em pânico ao escutar isso, mas a Umamori fala que talvez eles ajudem eles a saírem desse lugar. No dia seguinte, o Ushio e o Tora viram a Ushio de novo. Ela estava andando pela rua tranquila, só que de repente ela estava prestes a cair na frente de um carro. Mas o Ushio conseguiu a salvar e a mulher da loja que tinha ali falou que essa menina era da família Taketori. Eles eram os donos da maior parte de terras por aqui. O Ushio colocou ela nas suas costas para levar para casa e a Saya fala que às vezes ela sempre se sente fraca. O Ushio pede desculpas pelo incidente de ontem, mas a Saya diz que estava tudo bem e agora ele poderia deixar ela andar sozinha. É nessa hora que o Ushio descobriu que a Saya também podia ver o Tora sem ele deixar. Ela explica ao Ushio que ela é da linhagem dos cabelos brancos que podem ver o mundo dos Ayakashis e ouvir as suas vozes. O Ushio contou mais sobre si mesmo e leva ela para casa. Por outro lado, enquanto isso estava acontecendo, o Taki estava pensando em como eles deveriam continuar adorando a Umamori. E enquanto eles fizerem isso, a casa deles, da Taketori, vai continuar prosperando cada vez mais. Como o Ushio trouxe a Saya para casa, ela queria falar algo com ele, mas o Taki apareceu bravo com a Saya. Toda vez que ela desmaia, ela precisa ser levada para casa por alguém. Isso prejudica muito a reputação dele e também da avó. Ela até diz que ela queria morrer com a sua mãe e causar ainda mais problemas a eles. O Ushio fica muito bravo ao escutar isso, e o Taki diz que ele deveria ter pegado o dinheiro e ido embora. Com isso, o Ushio ficou ainda mais bravo, mas a Saya interfere nesse caos todo que estava acontecendo e pede apenas mais meia hora pro Taki, porque ela queria falar com o Ushio. O Taki concorda com isso, mas agora ele notou a lança da besta com o Ushio. O Ushio perguntou a Saya o que ela queria falar. A Saya começou a dizer a eles que a sua mãe morreu quando ela era muito jovem, e com isso nós vemos um flashback da sua mãe dizendo a Saya que o dever delas era agir como intermediários entre humanos e yokai. A intenção dela era ajudar eles a se darem bem, mas a Saya diz que na realidade isso era totalmente diferente, porque a sua mãe era uma ferramenta usada para proteger a fortuna dessa família, e ela nunca viu seus pais falarem um com o outro, já que a mãe dela ficou presa nessa casa com o único propósito de ajudar a proteger ela. Então, com o tempo, ela eventualmente morreu. A Saya falou ao Ushio que ela já ouviu essa história muitas vezes. Onde ela mora, seria abençoada com uma fortuna e poder. Mas onde ela deixa, o desastre e a pobreza vão tomar tudo. O Ushio começou a compreender algo aqui. E depois disso, a Saya fala que a casa conseguiu prender um deus que é a Umamori. A única tarefa dela é consolar, mas o verdadeiro nome dela
é Zati. O Tora olha aquilo e diz que ela é muito poderosa. Na realidade, muito mais do que o Tora. O Ushio ficou muito chocado com isso, então o Tora diz que ele já esteve preso como ela. A Omamori explica que ela estava ali há muito tempo e gostaria de sair, então ela pede aos dois para destruírem a barreira que segurava ela ali. Enquanto isso acontecia, o Taki se lembra das palavras da Omamori, onde ela já dizia que aquele portão da lança vai chegar e me libertar. Voltando ao Ushio, ele pergunta se ela trouxe ele aqui para quebrar a barreira, e ela diz que sim, porque ele tem poder necessário para isso. Mas o Tora avisa a Omamori que quando a barreira for destruída, uma onda massiva de energia de fora vai atingir a casa e vai acabar com ela. A Saya fica com raiva da Omamori porque ela não sabia disso, mas a Omamori só explicou que há 200 anos tem sido consolada por várias mulheres diferentes, mas agora ela decidiu que ela não queria ver mais ninguém morrer. Então nessa hora o Taki chegou e tenta atacar o Ushio, porque ele entendeu que o Ushio estava ali com a intenção de destruir a barreira. Mas o Taki não vai deixar isso acontecer, porque desde que seus ancestrais prenderam a Omamori nessa barreira, a sua família foi abençoada com muita sorte e prosperidade. Mas o Ushio fica muito bravo com isso e o ataca. Agora, a Saya briga com a Omamori porque ela vai morrer assim que a barreira for quebrada. O Tora também queria libertar a Omamori porque ela também estava presa ali como ele já esteve. O Ushio preparou para destruir a barreira, mas a Saya pula na frente da Omamori e o impede de quebrar ela, porque ela não queria ver a Omamori morrer. Dois homens pulam para capturar o Ushio e o seguram para o Taki atacar. Mas o Tora o impede e entra na barreira ele mesmo porque ele queria proteger a Omamori. Mas o Ushio não estava conseguindo fazer nada porque a Sai estava na frente dele. A família também a proíbe de se mover. Mas agora, a Saya começou a se lembrar da sua mãe e começou a perguntar se a Omamori estava feliz com a sua vida. Então, notando que não, a Saya olha para a família e diz que eles já prosperaram demais. Essa é a hora de acabar. A Saya se afasta e olha o Ushio destruindo a barreira. Isso causa uma enorme onda de energia chegando, mas o Tora e o Ushio protegem a todos, e quando a Omamori se liberta, a família da Saya fica devastada. O Tora pergunta a Omamori o que ela iria fazer a partir de agora, e ela não diz muito, ela só fala que vai se lembrar e que praticamente tem uma dívida agora com ele, porque não era para ela estar viva agora. O Ushio também se despede da Saya e sai com o Tora. Na próxima cena, nós vemos a Nakamura tendo um sonho, e isso é de quando ela ainda estava na terceira série e o menino estava coberto de arranhões. A Nakamura não entende do porquê desse sonho, e ele estava aparecendo para ela direto, é a segunda vez. Ela também estava com raiva do Ushio, porque ele desapareceu sem falar nada para ela. O pai da Ino, por outro lado, levou um espelho para ela que era uma antiguidade chinesa como presente. Mas de repente, a Ino sente uma vibração nele. Mas ela não pensa muito sobre isso e elas vão para a escola com a Nakamura e ela conta a ela sobre aquele espelho. Então as duas começaram a falar sobre as suas lembranças na infância. A Nakamura se lembra do Ushio e fica triste porque ela não via ele há um bom tempo. Porém, a Nakamura finge não se importar muito com isso e ela estava deprimida. Se alguém toca no assunto sobre ele, ela fica brava na hora. Os moleques da escola parecem de boa sem ele, tranquilo. E vendo isso, a Ino decide levar a Nakamura para casa do Ushio para tentar descobrir para onde ele foi ou como ele estava. A Ino tinha a intenção de deixar a Nakamura bem. Então, quando as duas chegam lá, elas perguntam ao pai do Ushio mais sobre ele. O pai do Ushio só diz que alguns parentes distantes estavam precisando de um favor e por isso ele mandou o Ushio ir no seu lugar. E as meninas não precisavam se preocupar com isso. A Nakamura diz que ela não estava preocupada e começa a ficar zangada. Quando elas estavam indo embora, ela fala para Ino que ele poderia pelo menos ter avisado a ela sobre isso. Agora, indo para o Ushio, nós vemos que ele sente que alguém estava falando dele. Os dois chegaram à casa da Kagari e do Haishen. O Ushio janta com eles. O Haishen fala para ele ficar ali por mais alguns dias, mas o Ushio decidiu ir embora no dia seguinte porque ele tem que ir para Hokkaido. Depois disso, o Ushio foi até o lado de fora perto de uma piscina, então de repente tem uma vibração estranha ali, e o Ushio vê a Nakamura na piscina. O Ushio fica preocupado com isso, e a imagem simplesmente some. O Ushio foi até o Tora, Kagari e Haishen, e ele começa a perguntar como poderia ouvir e ver isso nas águas. O Haishen entende que isso estava relacionado a um espelho de água. Por conta disso, eles vão a um especialista de espelhos que vivia em uma caverna no topo de uma montanha.
Ele provavelmente poderia dar uma resposta para isso. O Haishen começou ligando para o especialista em um espelho. Agora, podendo ouvir a voz do especialista, quando seus olhos batem na lança, ele fica com medo e imediatamente começa a fugir. O Haishen explica que o Wuxiu não veio para matar ele, mas o especialista ainda não estava acreditando. Então o Tora agarrou ele assim mesmo e o especialista parou para ouvir. O Wuxiu pergunta qual é o significado que ele tinha visto no espelho. Então o especialista leva ele para um outro local, que no caso era de volta no tempo. Ele consegue ver a Nakamura indo para casa da Ino, aonde ela começa a olhar para o espelho antigo. Esse era um espelho demoníaco que não era para estar nesse mundo. A Ino acha que a Nakamura estava pensando no Wuxiu, então ela começa a falar sobre férias de verão da terceira série. Lá eles fizeram um projeto de artesanato juntos, mas um cachorrinho fugiu com o projeto. A Nakamura procurou a ajuda do Wuxiu, mas ela percebeu que ele não se importou tanto com isso. Mas ele foi pegar o projeto. Então a Nakamura também foi atrás. Na hora que o cachorro viu a Nakamura, ele foi atacar ela. Mas o Wuxiu a salvou e o cachorrinho fugiu. O Wuxiu começou a carregar a Nakamura e era essa cena que ela tinha visto nos seus sonhos. De repente uma vibração começou e as duas ficaram com medo vendo isso. Então um monstro saiu do espelho e ia engolir a Nakamura. Mas a Ino pulou na frente e a salvou. Depois que o monstro levou ela embora, a Nakamura fica sem entender o que aconteceu. O especialista, por outro lado, diz que isso estava relacionado ao demônio do espelho, porque há muito tempo uma mulher traiu alguns homens e eles criaram um espelho maligno. Então o Wuxiu decidiu dar um jeito nisso. O especialista diz que ele tem que entrar no espelho para derrotar o monstro. Ele também foi avisado que os seus poderes duram apenas enquanto tiver água quente. Caso contrário, ele vai ficar preso para sempre. O Wuxiu e o Tora vão para dentro do espelho. O Wuxiu viu a Nakamura lá e pede para ela colocar o espelho para baixo, mas a Nakamura foi incapaz de conseguir reconhecer ele. Quando ela vira o espelho, ela também entra com eles, porque foi o suficiente para eles. Pronto, ela queria proteger ele. Lá dentro estava tudo uma bagunça. O demônio do espelho se transforma e ataca eles, mas o Tora destrói o seu ataque e ele estava muito zangado. O Wuxiu não tinha muito tempo e ataca o demônio do espelho com todo o seu poder. Assim que o espelho é destruído, o Wuxiu e o Tora saem com a Nakamura e a Wuxiu de lá de dentro. Então, ele deixa as duas deitadinhas e avisa elas que logo eles estariam de volta para casa. E eles voltam para a luz. Assim, a história é finalizada por enquanto. Amanhã sai a parte 6.